Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui de volta no Resenha Rubro-Negra com mais informações importantes do Mengão queridão para vocês. Vou falar nesse vídeo aqui sobre contratações, possíveis reforços, vou falar sobre 2 zagueiros, vou falar sobre a situação do Claudinho, vou falar também sobre as propostas que estão chegando por Gabriel Barbosa, ou Gabigol. Então fica aí até o final para você não perder absolutamente nada e saber de tudo que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo, mais querido do Brasil e do mundo. Bom, vamos começar então falando sobre essas sondagens pelo Gabriel. Pessoal, sempre chegam sondagens pelo Gabriel. O West Ham da Inglaterra já sondou o Gabriel nos últimos 5 anos umas 15 vezes e eu não estou exagerando, tá? Vira e mexe, um clube da Premier League sonda o Gabriel. Agora, clubes russos estão sondando o Gabriel. Meu Deus, que medo, que perigo que é o Gabriel resolver sair do Flamengo. Gente, se o Gabriel não saiu ainda, ele não vai sair agora, ainda mais para clube russo, tá? Ah, mas o salário, mais valor. Duvido, dificilmente o Gabriel sairia do Flamengo para ir para a Rússia. A Rússia hoje vive um isolamento futebolístico. Os caras não estão podendo disputar os grandes campeonatos do mundo. Ir para a Rússia, para disputar a Copa Rússia, para disputar o campeonato russo e perder toda a visibilidade que ele tem enterrado lá, ele não vai. O ego dele é muito grande para isso. Sem contar que o Flamengo não estaria disposto a perder o seu atacante reserva para ter que correr atrás de outro no mercado. Olha só, vamos ver o exemplo do Santos, tá? O Matheus Cunha está em grande fase, excelente fase no gol do Flamengo. O Flamengo trouxe o Agostinho Rossi, ou seja, primeiro e segundos goleiros ali disputando pela titularidade. E não quis perder o Santos para uma eventual proposta do Atlético Paranaense ou de qualquer outro clube. A explicação do Flamengo foi simples: queremos ter os 3 melhores goleiros. Eles que se virem lá para ver quem é titular, mas o Flamengo quer ter os 3 goleiros. Por que o Flamengo liberaria ou facilitaria uma saída do Gabriel para o clube russo, uma vez que o Flamengo só tem o Pedro e o Gabriel de centroavante? Ah, mas o Flamengo está procurando centroavante no mercado, não sei, papapá. Gente, se o Flamengo estiver procurando centroavante no mercado, é por causa de uma eventual proposta pelo Pedro. Porque o Pedro tem mercado na Europa muito mais aberto do que o Gabriel. O Pedro pode ir para um grande centro europeu ainda. O Gabriel, dificilmente. Então, se um centroavante for sair do Flamengo, eu apostaria minhas fichas no Pedro e não no Gabriel, pela questão da amplitude de mercado que cada um dos jogadores tem. Para o Gabriel não é interessante ir para a Rússia, até porque o Flamengo está em processo de renovação contratual com o próprio Gabriel. Então, esse ano ainda, o Flamengo deve sacramentar a renovação contratual do Gabigol. Toda janela tem isso, ainda mais se o Gabriel estiver mal. Ele não está bem com parte da torcida do Flamengo, parte da torcida vem cobrando muito o Gabriel e cobrando a mim também. Qualquer coisa que eu fale que não seja contra o Gabriel, eu sou passador de pano. Eu não preciso nem falar a favor dele, não. Se eu não falar contra o Gabriel, eu sou passador de pano. Porque tem uma penca de torcedores, uma galera grande aí, que tá meio de saco cheio daquilo que o Gabriel faz dentro de campo, ou deixa de fazer dentro de campo, melhor dizendo, e a galera tá braba. Aí é só a galera ficar braba que começa a aparecer proposta, interesses. No fundo, o Gabriel dificilmente vai deixar o Flamengo, ainda mais para o futebol russo. Eu não acredito que isso aconteça e ninguém dentro do Flamengo acredita também. Por que o Gabriel ainda não renovou com o Flamengo? Porque o Flamengo está tratando a questão dos reforços primeiro, para depois tratar a questão das renovações contratuais. A dúvida hoje impera em cima do nome do Everton Ribeiro, se vai rolar a renovação com ele ou não. O Flamengo vai deixar para avaliar isso mais para frente, mais para próximo do final do ano. Agora, Bruno Henrique e Gabigol, o Flamengo já tem conversas com eles para fazer a renovação contratual deles. Então, daqui a pouquinho eles renovam. É que o empresário tem que colocar um pouquinho de banca, um pouquinho de marra, para ver se a torcida freia um pouquinho. Peraí, o cara vai sair, não. A gente também não quer que o cara saia. Não tá bem e tal. A gente quer criticar para ele melhorar, mas não quer que ele saia, né? Então tem muito dessa jogadinha aí também, tá? Então dificilmente o Gabriel vai sair. E como eu falei para vocês, difícil vai ser a vida do Flamengo se quiser trazer o Claudinho. Eu volto a dizer para vocês o que eu venho falando sempre.
Até o presente momento, por aquilo que eu apurei, o Flamengo não abriu negociações com o Zenit. Que pode ter falado com o jogador, pode. Que pode ter encantado o jogador, pode. Que o jogador pode ter gostado eventualmente do projeto e da proposta que o Flamengo fez para ele, jogador, pode. Mas isso é só 1% da negociação. Espia só. Pelos portais russos, o Zenit só toparia uma venda do seu principal jogador na casa dos 30 milhões de euros. Oh, que valor é esse? Gente, faz todo o sentido do mundo. A gente fala de vender o Arrascaeta só por 30, 35 milhões de euros, não é? E o Arrascaeta é mais velho do que o Claudinho. Então o Claudinho é o craque do time dos caras. Fez gol agora no último jogo aí, no sábado. Deu passes decisivos. É o craque do time dos caras. É o Arrascaeta deles. Então, natural que eles queiram pegar o melhor valor possível no jogador deles. Mas, para deixar bem claro, não chegou proposta do Flamengo ao Zenit. Isso de 30 milhões de euros é a apuração dos portais russos perante o Zenit. Então, 30 milhões de euros seriam os valores que o pessoal lá da Rússia toparia de negociar o Claudinho. Aí muitos me perguntaram hoje de manhã no WhatsApp, Fabrício, mas se o Flamengo colocar algum jogador? Tá bom, vamos lá. Qual jogador o Flamengo poderia colocar para baixar esse valor? Um Everton Ribeiro de 34 anos? Porque o Everton Ribeiro tá na berlinda, se renova ou não. Colocaria o Everton Ribeiro, nós não teríamos aquele prejuízo técnico, né? Mas teríamos... será que o Zenit aceitaria o Everton Ribeiro, mais uma grana pelo Claudinho? O Everton, para acabar a carreira já, mais 1, 2 anos de contrato no máximo? Colocar o Matheus França, que o Flamengo pode conseguir o mesmo valor que o Claudinho, colocar 0-0, oferecer um Matheus França e ainda voltar dinheiro. Vale lembrar que o Flamengo está tentando negociar o Matheus França ali 25, 30 milhões de euros. O Matheus França poderia ser envolvido para trazer o Claudinho e o Flamengo perdeu um dinheiro vivo que poderia vir do Matheus França, mais compensações futuras? Não acho que seria assim. Colocar o Vitor Hugo, que está em ascensão, não vale. Colocar o Vidal, quem diz que o Vidal quer ir para a Rússia e quem diz que os russos querem o Vidal, né? Seria lindo, mas não é o caso. Os caras lá não são burros, né? Não são bobos de pegar qualquer jogador que está encostado no Flamengo. Por quê? Qual o motivo? Os caras têm um Claudinho bem. Vai aceitar um cara que está mal no Flamengo? Não faz sentido, né? Os caras lá não são orelha seca, eles vão pensar num negócio legal. Ou seja, não há jogadores para fazer envolvimento e negociações e o Flamengo não negocia assim também. Não negocia envolvendo jogadores. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Para mim é mais um factoide, tem gente que fica braba comigo de falar isso, mas para mim é um factoide. Agora, como que o Fabrício formou a opinião que é um factoide? Por tudo aquilo que eu converso de bastidores, por tudo aquilo que eu apuro nos bastidores. Para mim, a história do Claudinho não passa de um factoide para pressionar a equipe argentina do River Plate a liberar o Nicolás de la Cruz. Tomara que esse factoide acabe virando uma situação verdadeira, que venha o Claudinho agora e que venha o Nicolás de la Cruz lá na frente, na janela do ano que vem. Mas não é o que está aparecendo nesse momento, pelo que eu converso de bastidores e pelo que eu apuro. Muitas pessoas ficam zangadas, eu tenho a mania de botar o dedo na ferida, eu tenho a mania de não mentir, eu tenho a mania de não ser sensacionalista. Então tem muita gente que fica zangada porque quer ouvir uma coisa que não é o que eu vou falar aqui. Eu vou falar a verdade daquilo que eu apuro, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então foi mal. Bom, só que o Flamengo está chegando perto de um zagueiro. O GE trouxe a informação de que o Flamengo está negociando com o Benfica o empréstimo do Lucas Veríssimo. Eu já tinha trago a informação do interesse do Flamengo no Lucas Veríssimo há umas semanas atrás. Só que o interesse do Flamengo pelo Lucas Veríssimo, pelo Alex Telles ou por qualquer outro jogador que não seja meio de campo do Flamengo nesse momento é por uma situação de oportunidade de mercado. O que é oportunidade de mercado? É o jogador que está livre de contrato ou o jogador que está para ser emprestado. O Flamengo não pretende investir nessa janela em zagueiro, em lateral, não. O que o Flamengo tinha para investir é aqueles 4 jogadores que eu falei para você, né? Que já chegaram, inclusive está faltando um só
para poder chegar. Ou Claudinho, ou Rodrigo Garro, ou Nicolás de la Cruz. É isso daí que o Flamengo vai investir. Então, no caso do zagueiro Lucas Veríssimo, o GE traz exatamente o que eu vinha falando para vocês, que o Flamengo negocia a questão do empréstimo do atleta. E as coisas estão caminhando bem. O que separa o Lucas Veríssimo hoje do Flamengo? A cláusula de obrigatoriedade de compra. O Benfica quer emprestar o atleta, mas quer que o Flamengo tenha que pagar pelo atleta quando o atleta completar 20 jogos. O Flamengo discorda disso. O Flamengo quer um empréstimo do meio deste ano, né, dessa janela, até a janela do meio do ano que vem, pegando um ano de empréstimo. Então o Lucas Veríssimo vai ter oportunidade de fazer mais do que isso de jogos. Tem Campeonato Carioca no meio do caminho, tem Copa do Brasil começando no ano que vem também, né? Tem Libertadores no começo do ano que vem também, pode ter um eventual Mundial de Clubes também, né? Então tem várias situações que podem fazer o Lucas Veríssimo fazer mais de 20 jogos. Então o Flamengo negocia com o Benfica que isso fique na casa de 30 a 40 jogos. Se o Flamengo conseguir fechar ali 35 jogos, o Lucas Veríssimo deve ser contratado pelo Flamengo. Fabrício, mas e o Júnior Alonso? O Flamengo tinha 2 zagueiros pedidos do Sampaoli, o Lucas Veríssimo e o Júnior Alonso. Por que o Flamengo deu prioridade ao Lucas Veríssimo? Primeiro porque é brasileiro, então o Flamengo não teria aquele problema, por exemplo, da utilização no Campeonato Brasileiro, que ainda tem. Aumentou, mas ainda rola um limite para competições da CBF. Para Libertadores não, da CBF ainda tem. Segundo, há uma rejeição de parte da torcida pelo nome do Júnior Alonso por conta de gestos e por conta da rivalidade que se criou com o Atlético Mineiro e ele se manifestando algumas vezes. Segundo, o Krasnodar, neste momento, não vê com bons olhos emprestar o Júnior Alonso. Já emprestou ele diversas vezes e agora parece que o clube russo perdeu a paciência. Ou vai em definitivo ou fica. Pelo menos é isso que o clube passa agora. Pode ser que pelo bom relacionamento que o Krasnodar tem com o Atlético Mineiro, para o Atlético eles emprestem. Mas para o Flamengo, as conversas não avançariam no sentido do empréstimo, tá? O Lucas Veríssimo viria com um passe fixado em 8 milhões de euros. Ele jogou muito pouco desde quando teve que fazer a cirurgia dele lá no longevo 2021. Ele fez a cirurgia dele em Barcelona, na Espanha. Ficou até quase o final de 2022 sem jogar e de lá para cá atuou muito pouco. O Benfica tinha uma expectativa de aproveitar o Lucas Veríssimo, mas à medida que o Lucas Veríssimo foi jogando, o Benfica foi perdendo o interesse, até chegar no ponto de topar essa questão do empréstimo. Vale lembrar também que o jogador quer muito vir para o Flamengo e está fazendo a parte dele perante o Benfica. Outro jogador que quis muito vir para o Flamengo foi o Alan, que começou a treinar no Ninho do Urubu nesta manhã. Pelo que o Rodrigo Caetano falou em coletiva dada ontem, ele disse que o Alan o surpreendeu fazendo muita força para vir para o Flamengo. E ele colocou uma informação que eu trouxe com exclusividade para vocês aqui no canal lá atrás, quando eu disse que o Alan ia abrir mão de parte dos direitos trabalhistas que o Atlético Mineiro devia a ele para poder vir para o Flamengo. E isso foi confirmado pelo Rodrigo Caetano ontem. Lembra que eu falei para vocês que nada tinha melado, que nada tinha subido no telhado, que o Flamengo não tinha desistido do Alan? Pois é, o Alan tá aí agora treinando no Ninho do Urubu. Muito provavelmente ao longo do dia o Flamengo lançará imagens do primeiro dia de treinos do Alan no Mengão Queridão e é claro que eu vou trazer essas imagens para vocês. Nação Lucas Veríssimo é uma boa? Entre o Lucas Veríssimo voltando de lesão e o Júnior Alonso tendo feito gestos, irritado a torcida do Flamengo, quem vocês preferiam que viesse para tomar conta da zaga rubro-negra? Gabriel, tá na hora de vendê-lo ou não? Melhor ter ele irritadinho aqui, indolente como ele é, do que perdê-lo e não ter a garantia de conseguir alguém tão identificado e tão prestativo como um dia já foi quanto ele. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Agora, galera, não precisa me xingar quando o assunto for Gabriel, não. Se eu passo o pano de vez em quando para ele, desculpa, foi mal. Mas é que, por exemplo, no caso da briga com o Marcos Braz,
Gente, eu já vi o Adriano brigar, eu já vi o Pet brigar, eu já vi o Bruno brigar, eu já vi o Romário brigar, já vi o Renato Gaúcho brigar, já vi o Djalminha brigar. É tão normal os jogadores brigarem com dirigentes e vice-versa. Já vi tanta coisa acontecendo no futebol que me surpreende até a gente ter poucas notícias sobre isso. Então, para mim, assim, é que nem no relacionamento. Para mim, não precisa de punição, para mim, até porque ele estava cobrando uma coisa que é certa. Os dirigentes rubro-negros têm que se atentarem ao estado do gramado do Maracanã. O fato dele não estar fazendo gol, não estar jogando porcaria nenhuma, não invalida a briga dele por um gramado melhor. Daqui a pouco lesionam mais jogadores. Então, assim, não é passação de pano. É que desta vez, neste caso, primeiro, não vejo problema nenhum numa discussão mais acirrada dentro de um vestiário. E segundo, não consigo ver o Gabriel errado no quesito pedir condições melhores de trabalho. Não precisa me xingar, tá? Pode discordar na moral, na boa. Tamo juntos. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Mengão Queridão. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.